E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar dando algumas dicas de como a gente deve preparar uma sessão para começar a trabalhar com MIDI. E aqui eu quero mostrar duas coisas para vocês. Bom, primeiro a gente já tem o nosso click track criado e eu criei um instrument track e dois MIDI tracks, né? Então a gente vai ver isso em outros vídeos. Mas o fato é que quando a gente normalmente trabalha com MIDI, a gente trabalha numa escala de tempo que não é a escala de tempo de minutos e segundos, né? Quando a gente trabalha com clique, é legal a gente trabalhar nessa escala de bar and beats, ou seja, de compassos e tempos, né? Então, um jeito de trocar a escala, como a gente já tinha visto, é simplesmente clicar aqui, ou a gente pode fazer também nesse cursor aqui, enfim, tem várias maneiras, mas o fato é que a escala de compassos e de tempos ela é mais importante para a gente. Outra coisa que eu queria destacar aqui é o lance do grid, né? O grid aqui é importante, então é importante a gente enxergar essas linhas, né? Então se você clicar aqui e ela ficar cinza, a gente desaparece essas linhas do grid e aqui a gente coloca de volta a linha do grid. O grid eu posso escolher como é que eu quero o meu grid, no caso eu vou querer também em bars and beats, né? E ele pode me dar um grid por quarter note, né? Ou seja, por semínima, né? Então se eu der um zoom aqui eu consigo enxergar as semínimas, né? Se vocês quiserem a gente pode trabalhar com outros grids, pode ser colcheia, pode ser semicolcheia, mas por enquanto a gente vai trabalhar aqui com a semínima, tá? Mas são coisas que a gente pode escolher. E uma outra coisa que eu ia dar um toque para vocês é que, por padrão, né, quando a gente começa essa escala de bar and beats aqui no Pro Tools, ele começa logo de cara no primeiro tempo, né, no primeiro compasso. Então, se você está seguindo uma partitura, o que vai acontecer é que o primeiro compasso é o primeiro compasso, né? E se você tiver uma anacruse, né, ou se na hora de gravar, porque aqui a gente consegue gravar no primeiro tempo desse compasso aqui com tranquilidade, a gente pode estabelecer uma contagem inicial, né, ligar esse count off para 2 bars, então ele conta 2 vezes e começa a gravar a partir daqui. O problema é que, como é o primeiro compasso, acontece muito dos músicos não tocarem exatamente no primeiro tempo, eles tocam sempre um pouquinho antes do primeiro tempo, e aí a gente vai acabar perdendo um pouco essa entrada, né? Então não é muito legal a gente logo de cara ser o nosso stop, né? O nosso início da nossa timeline ser o compasso 1. E a gente tem como resolver isso de uma maneira muito simples. A gente pode simplesmente clicar em Event e vem em Renumber Bars. Quando você vem em Renumber Bars, você diz para ele que o bar número 1, se você quiser um compasso de lambuja, então você faz ele se tornar o bar 0. Tem gente que gosta de 2 compassos, você gosta de fazer uma contagem de 2 compassos, né? E aí você pode então colocar esse cara aqui como -1, né? Então se você der esse renumber, automaticamente ele deu -1, 0, então você vai contar os 4 tempos, né? 2 compassos de 4 tempos, e aí a banda vai entrar. Então no final das contas, a banda vai começar a gravar não no início, no comecinho da sua timeline, mas um pouquinho depois, né? Lembrando também que quando a gente trabalha nesse sistema com bar and beats, também é legal a gente colocar, em vez de trabalhar em sleep, a gente trabalhar com grid, né? Lógico que isso aqui durante a sessão você pode trocar à vontade, né? Não faz diferença nenhuma, mas a vantagem é que se você clicar fora do grid, ele automaticamente ele dá um snap para o grid para você. Então fica mais fácil de você achar as posições. E aí nesse caso, como a gente já tem 2 compassos de entrada, a gente não precisa necessariamente usar o count off. Você pode usar o count off quando você for fazer, por exemplo, um punch no meio da música, algo parecido com isso. Mas você não precisa fazer isso exatamente no começo. Então o Pro Tools ele começa no compasso -1. Então quando você começar a tocar para o pessoal gravar, você vai soltar 1, 2, 3, 4, a banda começa a tocar aqui, né? Então essas são algumas dicas que são interessantes para a gente
se preparar, né, preparar a nossa sessão para começar a trabalhar com gravação em MIDI ou gravação híbrida, né, com MIDI e áudio, ou mesmo só áudio mesmo, mas usando né, o metrônomo do Pro Tools e usando como a nossa guia métrica, né, a régua de bar and beats, de compassos e de tempos, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, até mais.